Caixa poderá pagar multa bilionária por vazamento de dados de beneficiários do Auxílio Brasil. A Justiça Federal condenou a União Federal e a Caixa Econômica Federal e a Dataprev, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, a pagarem uma indenização que pode chegar até 60 bilhões pelo vazamento dos dados de mais de 4 milhões de beneficiários do programa Auxílio Brasil de transferência de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A sentença despassada no dia 6 pelo juiz Marco Aurélio de Mello Castriani, da Primeira Vara Civil Federal de São Paulo, entendeu que a Caixa e outros entes acusados praticaram violações da Lei Geral de Proteção aos Dados e ao Código de Defesa do Consumidor e ao Marco Civil da Internet. O magistrado estipulou que a Caixa deve pagar 15 mil, por exemplo, para cada beneficiário do programa com dados vazados, o que dá cerca de 60 bilhões. O juiz condenou ainda a União, a Caixa, a Dataprev e a ANP a pagarem outros 40 milhões por dano moral coletivo a ser revertido para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A condenação foi imposta a partir da ação civil pública proposta pelo Instituto de Defesa da Proteção dos Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação, conhecido como sigilo. A Caixa, a ANP e a Dataprev questionaram a legitimidade da organização para propor uma ação, mas o juiz entendeu que o Instituto atendia às finalidades legais de propor esse tipo de ação. A entidade moveu essa ação com base em reportagens publicadas durante a campanha eleitoral do ano passado, em que foram relatadas chantagens aos beneficiários do programa, no sentido de que o benefício seria encerrado se a disputa presidencial fosse vencida pela União, pelo então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A Justiça entendeu que a União, a Caixa e a Dataprev tinham responsabilidade de resguardar os dados das vítimas e evitar o problema. A procurada Caixa informou ao Estadão que ainda não foi intimada da sentença, mas que não identificou nenhum vazamento de dados. A Caixa informa que não foi intimada da sentença, o banco esclarece que não identificou em análise preliminar o vazamento de dados sob sua guarda e reforça que possui infraestrutura adequada à manutenção da integridade da base de dados e da segurança do sistema de cadastro único, garantindo o cumprimento dos preceitos prescritos na LGPD. A Caixa realiza periodicamente a avaliação de segurança do cadastro único, que visa identificar eventuais vulnerabilidades que possam gerar acesso indevido aos dados, promovendo melhorias constantes nos controles. O banco segue apurando a situação e, tão logo intimado da decisão judicial, avaliará os fatos considerados na sentença e, então, constatando eventual irregularidade, adotará as medidas cabíveis com as devidas responsabilizações, diz a nota da Caixa. As informações são do Estadão e também do Jornal do Brasil. E agora, José? Certamente a Caixa vai recorrer dessa decisão, né? Acredito que haverá recurso, então quem está pensando aí em ainda receber um dinheirinho, é preciso que se aguarde. Dito isso, se o juiz condenou, vamos acreditar que o conjunto probatório era robusto e o convencimento dele foi feito de maneira, né, em cima das provas, então pode ser, e acredito que sim, né, vou me basear aqui na decisão do juiz, esses dados realmente foram vazados. E deixo aqui uma análise para todos nós. A Caixa poderia ser um banco, e deveria ser um banco, pronto para competir com os bancos dos outros mercados, que, veja, já são ruins. Quando você fala dos bancos privados, eles já são ruins. Mas a Caixa é tão pior ainda que não consegue essa competição. Consegue ainda ser pior do que o que já é ruim. Se me fiz clara aqui. Então, me parece que novamente vai ser trocada, né? O presidente Lula nesse arroubo de rever os ministérios e entregar a fatia grande do bolo para o Centrão. Vai novamente realocar a pedido do Centrão, me parece que quer a Caixa de porteiras fechadas. Então, fica aqui meu apelo também para o Centrão, para quem vai assumir esse desafio, se conseguir, né? Essa porteira fechada da Caixa. Faça da Caixa um banco de nível para competir com os bancos privados. Aquela expressão para inglês ver, ela surgiu aqui no Brasil na época do Império.
E, mais uma vez, a Lei Geral de Proteção de Dados foi uma resposta do Brasil para o mundo sobre a proteção de dados, que era algo muito necessário. As empresas multinacionais que aqui atuam cobravam muito isso, essa coisa toda, fizeram a LGPD. Feita a LGPD, algumas empresas já foram punidas por conta de vazar dados dos seus clientes, essa coisa toda. Agora nós temos uma situação em que um banco público cometeu esse erro de vazamento e tem uma sentença aí estabelecendo uma espécie de um teto de 15 mil aí de indenização para essas pessoas que tiveram seus dados vazados. O que nós temos de fato aí é o seguinte: nós vamos ser sérios e vamos punir o banco público e a União pelo crime cometido, ou mais uma vez vai ficar tudo em pizza, Supremo Tribunal Federal ou STJ vai fazer alguma ginástica jurídica para poder dar uma aliviada, dizendo não é muito dinheiro, tem a questão econômica e não sei o que tal, e a coisa passar por aí. O fato é um só. Em uma era digital, todos os nossos dados são dados sensíveis, e eles têm que ser resguardados não só pela Caixa Econômica Federal, pela empresa que gerencia o seu aparelho celular, pelas empresas de telefonia, enfim, todos devem guardar esses dados porque eles são sensíveis. Se houve essa condenação para a Caixa, eu espero realmente que ela seja cumprida, que essas pessoas sejam indenizadas, e vou dizer mais, em 15 mil reais para quem teve todos os seus dados vazados ainda é muito pouco. Eu vou aproveitar e falar, pô, a pessoa ganha 15 mil e aí vai para um fundo, não sei o que, uma fatia maior, peraí, eu sou prejudicado e um fundo é beneficiado? E que fundo, né? Difuso? Que isso? Mais uma das distorções. Indenizar quem teve. Tudo bem. Agora, outro ponto. Peraí, então vazou os dados e alguém utilizou esses dados e entrou em contato com a pessoa e fez alguma. Mas quem entrou em contato? Então, peraí, tem mais alguém aí que eu preciso. Envolvido, que eu preciso trazer à luz da verdade aqui e explicar quem foi. E cabe também essa pessoa aí uma condenação. Porque assim, foi um roubo. Se eu recebi os dados e eu fiz a recepção de um roubo, perfeito? Vazou dados. Não, vazou não, roubaram os dados. Não vazou, roubaram. Os dados foram roubados. Quando eu utilizo de algo que é roubado, é receptação. Sim. Exato. E aí eu uso isso para um crime político. Não é isso? Então, está faltando... Entender um pouquinho a mais aí, se a gente analisar o caso aí à luz da LGPD, Márcio, o que acontece? A Caixa ela tinha a responsabilidade de guarda desses dados. E, em tese, esses dados não foram guardados. Então, o primeiro que é punido realmente é a Caixa Econômica Federal. Num segundo momento, também entendo que existe, inclusive, vários tipos penais aí que foram descumpridos e que devem, sim, ser apurados até o fim, né? Assim esperamos. Porque ninguém passou lá, tem um pendrive da Caixa aqui, acho que tem uns dados. Alguma coisa foi feita com esses dados. Quem fez? Quem roubou, para quem vendeu e para quem foi usado. Vamos lá, tem mais gente aí. Merece apuração também.